Nós vamos começar a aula de hoje falando da prova formativa, tá? Da avaliação formativa. Porque o que acontece? Vocês fizeram lá a atividade e é muito importante o professor aqui dar um feedback, né? Para saber se vocês realmente se conduziram bem, se vocês entenderam os problemas. É daquele jeitinho que cai no exame de ordem, tá? É daquele jeito que foi a prova. São problemas, e para vocês terem uma ideia, a primeira etapa é toda daquele jeito, são problemas. Quando você chega no centésimo problema de penal, imagina, são 13 matérias. Por isso que vocês só têm que acertar 40 questões, porque é muito desgastante. A prova da OAB, quando chega no final, você já não está mais entendendo aqueles problemas todos, e ela é todinha formulada com base em problemas, tá? Então, eu vou colocar aqui para a gente comentar, para ver se vocês ficaram com dúvidas, se tem algo que vocês não entenderam, que a gente pode abrir aqui o debate, né? E depois a gente vai retomar a nossa aula passada, né? Para ver onde a gente parou a matéria, para continuar, tá? Então, vejam, essa questão 1. Rosa chegava sistematicamente atrasada ao emprego e no horário de serviço era flagrada usando redes sociais por meio do telefone celular. Em razão desses fatos, Rosa recebeu uma advertência e uma suspensão, ambas por escrito e devidamente assinadas pela trabalhadora. Ela teve a promessa de que sua CTPS seria assinada, o que nunca aconteceu, pois a empresa alegava que ela estava no período de treinamento. Diante da situação retratada, responda às indagações a seguir. A empresa poderá lançar a advertência e a punição aplicadas à empregada na parte de anotações gerais da CTPS? Justifique. Então, vejam. Artigo 29 da CLT, todas essas questões era para ter fundamentado, tá? Eu mandei um aviso para todos, não esquecer de colocar o artigo de lei. Qualquer prova que os senhores forem fazer, em qualquer concurso da vida, tá? Não estou falando OAB, que muitos não vão se interessar por fazer OAB logo, né? Às vezes acontece muito disso, o aluno se forma e vai fazer a OAB lá para frente. Mas vamos supor que vocês tenham algum concurso que envolvam questões dissertativas, elas precisam ser fundamentadas em dispositivo de lei, em súmulas, OJs do TST, no caso do direito do trabalho, tá? Então, vejam, artigo 29, parágrafo 4º, artigo 29, parágrafo 4º, era essa resposta da letra A, tá? É vedado ao empregador efetuar anotações desabonadoras à conduta do empregado em sua carteira do trabalho e previdência social. Gente, é tão sério isso aqui que gera danos morais, tá? A CTPS, que é a Carteira de Trabalho e Previdência Social, ela é um documento de identificação do trabalhador, assim como um RG, um CPF. Então, é muito grave o empregador colocar lá qualquer conduta desabonadora que o empregado tenha tido, certo? Existe toda uma ação aí do Ministério Público do Trabalho em torno de listas negras. Não sei se vocês já ouviram falar disso. As chamadas listas negras na Justiça do Trabalho são listas que as empresas rodam entre elas para saber se o cara é demandista, que eles chamam, tá? Demandista, entrou com ação trabalhista para postular seus direitos, que são constitucionais, constitucionalmente assegurados. Porém, tem empresa que comete esse ato ilícito de difundir umas com as outras as chamadas listas de pessoas que tenham essas ações. Por quê? As reclamações trabalhistas, elas são sigilosas, só consegue acessá-las os advogados
O advogado que tiver o número do processo, ele consegue acessar. Nem por nome você consegue, tá? No PJE. É algo bem sério isso. E aí já teve essa ação civil pública do Ministério Público do Trabalho, onde multaram determinadas empresas que fazem isso, ok? Informe em quanto tempo a carteira de trabalho de Rosa deveria ser assinada, justificando sua resposta. Então, informe em quanto tempo a carteira de trabalho de Rosa deveria ser assinada. Vocês conseguiram achar? Isso aqui faz parte da reforma trabalhista, tá, gente? Antes da reforma eram 48 horas. Então, vocês têm que tomar muito cuidado. Quem viu uma CLT antiga vai colocar aqui 48 horas, mas não é mais. Desde a MP 905 de 2019, a conversão dela em lei, que era o contrato verde-amarelo, esse prazo passou a ser de 5 dias úteis, tá? 5 dias úteis. Não sei se vocês acharam. Tá lá no artigo, alguém me ajuda aí? 29 caput. 29 caput. Obrigada, querido. 29 caput. Certo? Alguém ficou com dúvida nessa questão? Conseguiram achar os 5 dias úteis? Isso aqui está caindo na OAB, caiu nas últimas 2 provas, tá? Caiu em questões de X, né? Questões objetivas, justamente porque eles gostam muito quando o tema mudou recentemente, né? Eles gostam Professora, de cobrar isso. Pois não. viu? Dessa questão 1 da letra A, então o empregador ele não pode fazer nenhuma anotação na carteira do empregado, né? Não, desabonadora de forma alguma. A carteira só pode conter anotações de férias, contrato de trabalho. Se ele, por exemplo, se afastar pelo INSS, é anotado na carteira, tá? Mas Certo. Mas pois, assim, é, pode falar. Ai, pode gente, falar? desculpa esse Mas barulho, assim, tá? É que aqui ao pode. meu ver, Não, é aqui no escritório que eles só podem furar as paredes depois das 18. E infelizmente hoje esperamos que passe logo. Pois não, quem queria perguntar? é que nessa questão eu tive uma interpretação da seguinte maneira, que como a empregada nunca teve a carteira de trabalho assinado, eu fundamentei dizendo que tipo, não tinha qualquer vínculo empregatício para o empregador fazer a anotação na carteira da empregada. Será que está certo isso ou foge um Não, pouco do contexto? não, tá errado. Foge do contexto. Porque assim, a pergunta, você viu que foi bem objetiva? Qual é o prazo? Era o que a banca queria saber. Qual era o prazo? Então tinha que ir nesse artigo aí, 29 caput. Tá? Tinha que. Eles querem Certo, respostas assim. Às vezes entendi. vocês vão se assustar, viu, André? Vocês vão ver questões da OAB enormes, que a resposta é assim, menos de uma linha. É para assustá-los, é para ficar cansativo, é para vocês se perderem no problema, ficar pensando se tem coisa, se tem que colocar mais. Vocês viram? As respostas dessa questão são curtinhas. São 2 respostas curtas. Quem respondesse não, artigo tal, tal, nessa A, né? O artigo lá, parágrafo 4º, tava ok, ganhou a questão. Então, os problemas são grandes, são cansativos, mas eu, como sempre abordo nos meus cursos, vocês não podem se assustar pelos problemas. Por quê? Porque eles querem testar exatamente isso. Se você, como advogado, vai ter expertise de procurar na lei ou numa súmula onde é que está a resposta da questão, tá? Entendi. João Henrique foi contratado como caseiro. Professora, Pois não. só em relação à questão 1 ainda, na verdade é só uma dúvida em relação ao assunto. Pois não.
Então, na verdade, por mais que o empregado ele tenha o hábito de ter uma conduta irregular, e não só em uma empresa, mas em várias empresas, essa conduta irregular dele não fica registrada em lugar nenhum. Não pode ficar, a não ser naqueles, não sei se vocês já viram, depois eu vou mostrar para vocês o TRCT, tá? É um termo de rescisão de contrato de trabalho. Eu sempre mostro nas minhas aulas que tratam das rescisões trabalhistas, mas hoje eu posso depois mostrar para vocês, depois do intervalo, porque eu não vou procurar agora, né? Mas mostrar para vocês como é um TRCT. O TRCT é um papel onde vai estar escrito ali, termo de rescisão do contrato de trabalho, motivo, né? Daí o empregador pode colocar ali, justa causa. Mas é um papel que daí ele vai entregar para o empregado, ele não pode ficar divulgando por aí esse papel. Aliás, queridos, a Lei Geral de Proteção de Dados, que ela tem que ser estudada junto com a nossa matéria, ela é muito importante, ela veda que dados sensíveis desse empregado, como, por exemplo, raça, religião, partido político, esses dados a empresa não pode divulgar para ninguém, tá? Existem os dados sensíveis e os dados que não são sensíveis, que são os dados que o empregador vai ter no seu banco de dados numa entrevista, né? Então, né, a experiência profissional do sujeito, a formação dele, o RG, o CPF, esses são os dados que a empresa tem, ela pode armazenar ali enquanto tem a prescrição trabalhista, né, por 5 anos. A Lei Geral de Proteção de Dados permite que esses dados possam ser armazenados, mas os dados sensíveis são vedados. Aliás, é um tema ótimo para tecer, tá? A Lei Geral de Proteção de Dados e sua aplicabilidade no contrato de trabalho, porque ela se aplica no pré-contrato, que é a hora da entrevista, ela se aplica durante o contrato de trabalho e no pós-contrato de trabalho, que daí o empregador vai ter que tomar muito cuidado com esses dados que ele recolheu desse empregado, né? Há quem diga, inclusive, que os dados sensíveis não podem ser objeto de armazenamento nenhum na empresa e que a empresa nem podia deles se utilizar. Perguntar religião, deixar de contratar porque o cara é de direita ou esquerda, de modo algum, tá? Então, esses dados são dados sensíveis, são protegidos pela Lei Geral de Proteção de Dados agora e pela Constituição de 88, né? Porque se referem à intimidade, à privacidade desse trabalhador. Então, aqui nessa questão 1, também a mesma coisa. Por se tratar de um fato que ocorreu, né? E que existe aí todo um princípio da presunção de inocência, de que esse empregado pode se tomar jeito, como se diz, pode se readequar à sua conduta, e ele não pode, o empregador, espalhar que ele sofreu uma justa causa, dar má informação. Eu já tive clientes que a empresa que ele foi procurar emprego deixou de contratar porque a outra empresa deu má informação. E aí cabe danos morais. Tranquilo isso. Se o empregado chegar para vocês e falar que estão dando má informação, eu sempre falo, pede para alguém ligar que você conhece, e se der má informação, aí a gente tem a prova para o dano moral. Bom, então, essa segunda questão. Alguém tem mais alguma dúvida da primeira? Quanto à primeira? Vamos em frente. João Henrique foi contratado como caseiro para cuidar do sítio de lazer da empresária Maria Fernanda. Olha só, nós vimos essa matéria, hein? Sítio de lazer. Ele deveria, para tomar conta do local, limpar a piscina,
fazer pequenos reparos no muro, cuidar dos jardins, de segunda a quinta-feira. Maria Fernanda, que no comando de suas empresas vivia sob um forte estresse, sempre que precisava descansar, ia para seu sítio. Ó, vocês viram, uma informação aqui que é irrelevante, né? Mas a OAB adora fazer isso. Ocorre que, após 2 anos e meio de contrato, João Henrique veio a falecer e foi procurado pela sua esposa, no intuito de receber o acerto trabalhista. Levando-se em conta que laborou 3 meses, sem contrato de experiência, trabalhando das 8 às 20, com 30 minutos de intervalo. Diante da situação concreta e da lei, responda às indagações a seguir. Qual é a natureza jurídica do contrato de trabalho prestado por João Henrique? Qual é a natureza? Alguém arrisca? O que eles queriam saber aqui, queridos, nessa letra A? Se ele é um doméstico, ou ele é um trabalhador urbano, ou ele é um rural? Né? Porque o rural, o rurícola, ele trabalha para uma atividade que não é de cunho doméstico, que visa lucro, né? Então, quando ele trabalha, essa é a diferenciação aqui. Aqui não, ó, ele só tomava conta. É o âmbito doméstico. Então, essa letra A, queria que vocês colocassem contrato de trabalho doméstico. Lei complementar 75, não, 75 não. É a lei complementar de 2015. Alguém me lembra o número dela? Lei complementar 150. 150, obrigada, de 2015. Era para colocar isso nessa letra A, tá? Quais os direitos que deverão ser pagos à viúva de João Henrique? Aí, quais seriam os direitos? 3 meses de contrato. Que o doméstico era só abrir a leizinha do doméstico, né? E você colocaria 13º, proporcional a 3 meses, férias, proporcional a 3 meses, FGTS, né? O FGTS aqui sem a multa, não podia colocar com a multa, porque a multa só existe quando o empregado é demitido sem justa causa. Nesse caso, ele faleceu. Então, era só o FGTS de 8%. E horas extras, né? Das 8 às 20, vai dar horas extras, com adicional de 50%. A questão do intervalo, pode ser de 30 minutos? A gente estudou que sim, desde que tenha um ajuste entre o empregado e o patrão. O problema aqui não falou que tinha um acordo sobre isso. Então, poderia ser reclamado também o intervalo entre a jornada que foi violado. Alguém tem dúvida? Eram os direitos trabalhistas, né? Os direitos trabalhistas. Indo lá, fundamentando na Constituição, no artigo 7º, inciso 30, lá, né? E também na Lei Complementar 150 de 2015, tá valendo. Sempre a OAB coloca assim, tá? Artigo 7º, lá o inciso do doméstico, acho que é o parágrafo único, na verdade. Não é o 30, acho que é parágrafo único. Ou Lei Complementar 150 de 2015. Tá? Então, eles sempre, nisso eles são muito bons na OAB, tá? Você colocando um instituto ou outro, um diploma ou outro, eles consideram como certo. Não precisa colocar os dois. Alguém tem dúvida nessa questão?
Lá na Constituição, só me ajudem aqui, é artigo 7º, inciso 30, ou é o parágrafo único, que fala dos direitos do doméstico? Alguém está com a Constituição aberta? É no parágrafo único, professor. Obrigada, tá? Artigo 7º, então, dos direitos sociais, parágrafo único. Constam lá todos os direitos dos incisos, aqui o doméstico faz jus. Então, nesse exame de ordem, se vocês fundamentassem lá, ou fundamentassem na Lei Complementar 150/2015, estaria tudo ok. Vocês viram? A OAB, gente, não é difícil. Não é difícil. A do trabalho é a mais fácil que tem. Tá? Eu falo para o aluno, vocês querem o caminho das pedras ou vocês querem o caminho mais fácil para passar? Porque depois com a vermelhinha nas mãos, vocês vão atender na área que vocês quiserem. Agora, exame de ordem civil, exame de ordem penal, vai cair muita coisa, assim, que tem que estudar. Assim, o número de peças de penal são no mínimo 10, de civil 30, constitucional também tem muitas peças, né? Eu acho que são pelo menos os remédios, pelo menos 5. E a trabalhista só cai em 3 peças. Uma reclamação trabalhista, um recurso ordinário, que é o semelhante à apelação, ou uma contestação, tá? Vamos para a terceira questão. Antônio é um dos 20 vendedores da loja de calçados Ribeirinha. Em seu contra-cheque, há um desconto mensal de 1,5% para a festa de confraternização, que ocorre todo o final de ano na empresa, além da subtração semestral por pé faltante, valor dos pares de sapatos, os quais no inventário da loja, somente um dos calçados é localizado, ficando então descartada a utilidade comercial pela ausência do outro pé, sem a comprovação de culpa do empregado. Gilberto assinou na admissão a autorização de descontos de pé faltante. Após ser dispensado, ajuizou uma reclamação pedindo a devolução de ambos os descontos. A empresa pugna, o que é essa palavrinha pugna, tá, gente? Ela pede, né? Essa palavrinha pugna quer dizer pede, requer. A empresa pede a validade do desconto para a festa, pois alega que Gilberto sempre participou dela e, em relação a pé faltante, assinou o documento autorizando o desconto. Na audiência, o autor confirmou a presença na festa da empresa. Olha só, nem precisava dessa informação para responder, né? Mas eles colocam, e afirmou que havia comida e bebidas fartas. Não se produziram outras provas. Diante da situação retratada e do entendimento consolidado do TST, respondo os itens a seguir. Então, essa, queridos, requeria saber das súmulas do TST. Né? Vocês conseguiram encontrar a súmula sobre descontos? Tem uma súmula do TST de número 3. Súmula 342. Isso, ótimo, André. Parabéns, tá vendo? Vocês já estão estudando para a OAB. Era para achar essa súmula. O que a súmula diz? Que o desconto, então vamos lá, o desconto para a festa da confraternização é válido? O que vocês acham através da súmula 342? Não. Não, né? Por quê? Um desconto só é válido quando ele não tem vício de consentimento, né? Na verdade, o Antônio, ele nunca concordou. Ele foi, na verdade, coagido pela empresa a aceitar esse desconto, mas não é um desconto lícito. Porque se vocês pegarem o 462 da CLT,
que descontos que são lá lícitos, a gente vai falar disso quando falar de remuneração mais para frente, tá? Os descontos lícitos são, tem que ver o 462 junto com essa súmula, né? 342. Bastava fundamentar num dos dois, tá? Aqui eles queriam especificamente que vocês soubessem da súmula. Então, segundo a súmula combinada, né, para fazer uma resposta bem completa com 462 da CLT, os descontos lícitos são aqueles restritos lá, né? Então, no 462, desconto derivado de negociação coletiva. Eles colocam lá contrato coletivo, é negociação coletiva de trabalho. Vale, que são os adiantamentos salariais. E os descontos legais, que são INSS, IR, descontos legais. E a súmula vem e coloca mais outras hipóteses. Que hipóteses são lá? Um seguro de vida, plano odontológico de saúde. Mas a súmula trata dessa festa de confraternização? Não. Então, por isso, não é válido o desconto. Certo? A súmula, ela interpreta o 462 trazendo outras hipóteses, né? Então, quando o empregador, por exemplo, propicia educação, saúde, assistência odontológica, seguros de vida, isso ele pode descontar, se houver anuência do trabalhador. Mas essa hipótese aqui que a OAB tratou, não podia. O desconto a título de pé faltante é válido? Também não. Vocês viram que fácil? Um problema desse tamanho. Por isso que o aluno de direito, queridos, eu bato nessa tecla, tem que ser acostumado a ler bastante, interpretar os probleminhas. A prova da OAB, desde a primeira etapa, ela é toda cheia disso aqui, de um problema enorme. O Gustavo, queridos, não sei se vocês conheceram ele, o Gustavo que se formou, do ex-décimo. Ele é um aluno que falou para mim, professora, eu só estudei para o exame de ordem revendo as provas anteriores. Eu não dei conta de ler um vadimeco inteiro, ficar lendo artigo de lei. Eu estudei resolvendo provas anteriores. E ele foi super bem. Né? Então, ele falou, foi o jeito que ele viu de estudar. Todas essas provas estão lá no site da FGV. Se você digitar no Google FGV, provas OAB, vai achar lá essas provas e as respostas. Então, é uma forma de vocês estudarem para o exame de ordem. Alguém ficou com dúvida nessa questão? O exame de ordem, queridos, então antes da gente começar aqui, eu tô com poucos minutinhos. Ah, não, mas tô com 5, dá. Mas assim, uma dica que eu dou para vocês, tá? Porque o que eu quero para vocês, o que eu quero para os meus filhos. Vocês sabem o amor que eu tenho pelos meus alunos, por todos, tá? Que eu quero que vocês decolem, voem bem alto. E me deem notícias. Eu adoro quando o aluno me manda um WhatsApp. Professora, peguei uma causa violenta aqui no escritório, vou ganhar uns bons honorários. Eu tenho ex-alunos, queridos, que estão ganhando muito dinheiro. Vocês não imaginam. Né? Como eu falei para vocês, do Leonilson. O Leonilson está lá no meu Instagram, dono de Meia Marial. Né? E prestou 8 exames de ordem. Então, tem outro aluno aqui, de Londrina, que eu encontrei esses dias no boteco, num bar, e ele me deu notícias. Olha que bacana, ele trabalhava na Souza Cruz, eu dei aula para ele em 2014. Aí ele falou, professora do céu, o que eu fiz com a minha vida, né? Eu trabalhei 20 e poucos anos na Souza Cruz. Aí eu fui falando para o pessoal que quando eu me formasse em Direito, eu ia começar. E acabei
né, pegando a vermelhinha e saiu da empresa, ele fez um acerto com a empresa. Aí, gente, ele tem mais de 20 clientes contra a Souza Cruz. Ações enormes ele pegou. Ele acabou de comprar um apartamento aqui em Londrina, quase 400 pau. Falou, professora, foi meu filão. Eu sei tudo o que acontecia naquela empresa. E fui avisando o pessoal me procura. E a gente tá ele e um colega atendendo. Eles viajam para Santa Catarina para atender, porque tem filiais lá. Viajam para São Paulo para atender empregado de São Paulo. E por aí vai, tá? Então, é uma dica que eu dou para vocês, né? Que a vermelhinha pode fazer a diferença na vida de vocês, entende? Principalmente porque os concursos estão represados, né? Os concursos, por hora, estão sem previsão, né? Sem previsão, vocês acompanharam o que aconteceu com a Polícia Civil, aquela vergonha nacional, né? Gente vindo lá do Pará para fazer a prova enfim, só no Brasil mesmo que vai acontecer milhões de ações desse pessoal, né, que viajou para a prova e não teve prova, tudo porque eles não avisaram com 24 horas de antecedência ou até menos, né? Então, é isso, tá? Eu sei que muitos de vocês estão fazendo curso de Direito pensando no concurso, mas a OAB pode ser um ganha-pão de começo de profissão, de vocês, enquanto não saírem, de passar toda essa história da pandemia, vocês pelo menos estão trabalhando, porque o que acontece? Nós não paramos de trabalhar com essa pandemia, pelo contrário, tem muito pepino, as empresas estão fazendo muitas cagadas, então tem muita coisa para resolver. E eu tenho notado os alunos do nono, que só 2 tinham me dito, tá, gente? Olha só, quando a gente estava em aula presencial, no 7º, que eu era professora deles, como eu sou de vocês, só 2 tinham levantado a mão que queriam tirar o OAB. Agora, vocês não têm ideia do nono, o quanto de gente que quer o OAB. Eles mudaram completamente a concepção. Porque estão vendo que serviço para o advogado vai ter, agora os concursos, quando é que vai ter? Não, a OAB está suspensa, mas assim que as coisas melhorarem um pouco, né, vai ter a prova. Os meninos adiaram 4 vezes, os meninos do 10º. E quando aconteceu, vieram de máscara, com protocolo e tal, e fizeram a prova. E hoje estão advogando. Então, assim, eu tô com 1 minutinho, tá, queridos? Aí eu vou voltar aqui, todo mundo reconecta, para a gente retomar a aula passada, para situar a matéria e seguir em frente, tá bom? Então, eu devo cair dentro de uns minutos, é só vocês retornarem. Dentro dos minutos, dentro de segundos.